As lousas trazidas pelo amigo do médium foram as empregadas na experiência, ao passo que as minhas não foram aceitas. O motivo alegado para a rejeição das minhas lousas foi o fato de terem capas de madeira, que é má condutora das influências elétricas. Apesar de as braçadeiras não prenderem melhor as lousas do que as mãos que as seguravam, concorriam também para isso e devem ser mencionadas na narração feita ao público. Se eu de repente caísse em transe, ou fosse mesmerizado, enquanto segurava as lousas, as braçadeiras conservam-las unidas, e algum dos assistentes, que não estivesse em transe, observaria o acontecimento. No todo, os pontos não satisfatórios não suplantam seus contrários, confessando os observadores a sua incapacidade para explicarem a produção da escrita sem admitirem o movimento livre de contacto. Nessas experiências, não ficou decidido se a força que movia o lápis era produzida pela vontade do médium, por um espírito, ou por ambos. Não temos a presunção de expor como o movimento foi produzido, mas diremos que a escrita não pode por nós ser explicada, sem admitirmos o movimento do lápis sem contacto. Sem dúvida alguma esses fatos, assim estabelecidos, mesmo no caso de não sabermos se a força procede do médium ou dos espíritos, subvertem totalmente a teoria mecânica da matéria, reprovam todas as hipóteses materialistas e assentam as bases da física transcendental ou de um mundo novo na filosofia. Apareceu ultimamente na Alemanha um jornal tratando dos fenômenos psíquicos. E escrito por Leiser, médico candidato a uma cadeira da Universidade de Leipzig, intransigente defensor da teoria de que a força psíquica explica todos esses fenômenos e que ela procede exclusivamente do homem. Saí da biblioteca do Sr. Sargent convencido de que o ponto capital a debater está entre essa teoria e a adotada por Zollner e Crookes, de proceder essa força dos homens e dos espíritos. Qualquer que já o resultado final das experiências dos que se dedicam ao estudo dos fenômenos psíquicos, é quase certo hoje que as investigações se concentrarão dentro das linhas traçadas por essas duas teorias rivais. Visto ter sido o Sr. Koch muito atacado por alguns jornais religiosos por dar testemunha do que vira, deixar que vos apresente, em aditamento às suas observações, uma experiência. Na tarde de 8 de junho de 1880, o Sr. Watkins veio à minha casa e propôs que fizéssemos uma sessão. Como o dia estava um pouco frio, fomos para a sala de jantar, onde havia fogo, assentamo-nos junto a uma grande mesa coberta com um pano verde. As dimensões da sala eram de 5,80 por 6,50 metros. Além do médium e eu, estavam presentes a senhora e a senhorita W., ambas pertencentes à família, e das quais a última vira pela primeira vez o Sr. Watkins, quando a chamei para tomar parte na sessão. Fechamos as duas portas para evitar qualquer interrupção. Sobre a mesa colocamos 7 lousas, 2 trazidas por mim e que nunca haviam servido, o livro lousa que foi empregado na minha primeira experiência com o médium, em 1877, e 4 lousas pequenas, trazidas pelo médium e cuidadosamente umedecidas e enxugadas por mim. Além disso, havia na mesa papel e lápis. Assentamo-nos de um lado da mesa durante as experiências, que foram feitas à plena luz do dia, ao passo que o médium ficou do lado oposto, ora junto à cabeceira e ora caminhando pela sala, de modo que toda a sua figura podia ser vista em qualquer tempo. Primeiro, pusemos 2 das pequenas lousas, uma sobre a outra, contendo no vão um pedacinho de lápis, e seguramo-las pelos caixilhos. O ruído do lápis fez logo ouvir, e, tomando a lousa inferior, nela depois encontramos escrito o seguinte, em grandes e bem legíveis caracteres: aqui estou. Litsi. Antes da experiência, tínhamos verificado que as lousas estavam perfeitamente limpas. Tinha-as eu lavado e enxugado com cuidado. A substituição das lousas por outras era impossível. A mensagem foi produzida enquanto a senhorita W segurava as lousas, e o médium, sem a ir tocar, se achava a cerca de 1,20 m de distância. Nas minhas 2 lousas, novas e perfeitamente limpas, seguras pelo médium diante de todos, foram escritas 2 mensagens, uma de 10 palavras e assinada com o nome de meu pai, dirigida a mim, a outra, de 3 palavras, dirigidas à senhorita W., e assinada por um jovem amigo falecido, de quem nunca o médium ouvira falar. Uma vez as 2 damas seguraram cada uma um par de lousas, e em ambos os pares simultaneamente produziu-se a escrita, sem que o médium, conservando-se do outro lado da mesa, aí houvesse tocado. Propusemos então servir-nos do livro lousa. Ele tinha anteriormente sido escrito nas 2 faces internas,
e eu me opunha a que essas escritas fossem apagadas. Uma delas era uma carta de 60 palavras, obtida alguns anos antes por intermédio do Sr. Watkins e assinada com o nome da minha irmã Lizzie, e a outra continha apenas as seguintes palavras: Vossa tia Amélia está presente, obtida por um outro médium, o Sr. W. H. Powell. Afinal consenti na extinção da última escritura, contanto que isso fosse feito pela força desconhecida, aparentemente em ação. Tomando as lousas, em uma das quais se conservavam as escritas anteriores, fechei-as e passei-as às mãos do médium, que as segurou diante de todos. Ouvia-se logo o ruído do lápis, e em menos de 12 segundos as lousas me foram devolvidas. Abri-as, e na face de onde a inscrição fora apagado, cuidadosamente, lia-se o seguinte: Meu caro irmão, fui eu quem limpou a lousa. Vossa irmã, Lizzie. Deixo de enumerar as muitas provas satisfatórias de clarividência independente, não a leitura de pensamento, que obtivemos nessa notável sessão. Elas elevaram-se a 15. Tem-se dito que a leitura do pensamento e a clarividência não são mais que o exercício de uma mesma faculdade, havendo em um dos casos uma percepção de pensamentos, e, em outro, uma percepção de objetos. Falta-nos o espaço para discutir a questão. Simplesmente direi que a descoberta de um pensamento pode proceder do olhar ou do movimento de um cérebro em relações simpáticas com outra, justamente como a vibração de uma corda musical afeta a de outra da mesma espécie, colocada em uma sala diferente. A leitura, porém, do que se acha escrito em um papelucho bem enrolado, e sem ser conhecido pelos assistentes, parece ser alguma coisa mais difícil e inexplicável do que a leitura do pensamento. Cumpre lembrar que todas essas experiências se efetuaram à plena luz do dia e que as lousas e os rolinhos de papel nunca foram afastados de nossas vistas, por um momento que fosse. O último e capital incidente da tarde foi o seguinte: eu havia escrito o nome de minha mãe em um desses papeluchos enrolados, nos quais o médium não tinha tocado. Tomando duas lousas justapostas, ele, após mostrar-nos que estavam limpas, colocou-as sobre uma mesinha a um canto da sala. Depois, tendo julgado melhor, entregou as lousas, por mim examinadas, à senhorita W, e foi postar-se no ângulo oposto da sala, a uma distância maior de 7 metros, na linha diagonal, convidando que nos certificássemos bem de que estavam limpas, destruindo assim qualquer ideia de terem sido substituídas, visto não lhe provir disso vantagem alguma. Disse ele, à senhorita W, que as colocasse com as suas mãos sobre a mesinha. Apenas ela o havia feito e tornado ao seu lugar. O médium pareceu violentamente agitado, e, passando por cima da mesa, segurou a mão da senhorita W. O paroxismo, porém, só durou um momento. O ruído do lápis, escrevendo na lousa distante, foi ouvido, e o médium, conservando-se a 7 metros de distância, disse à senhorita W. que fosse buscar as lousas e mas entregasse. Ela o fez, e eu, tomando a lousa inferior, e aí achei escritas em 7 linhas as palavras seguintes: Queridos filhos, aqui estou e preciso ver-vos ainda. Não possa dizer mais por agora. Vossa afetuosa mãe, M.O.S. Os fatos extraordinários dessa experiência foram os seguintes: as lousas não foram tocadas pelo médium, desde que saíram das minhas mãos, até me serem restituídas por uma dama, e eu li o que estava escrito, que eu mesmo verifiquei antes estarem as suas faces limpas, e que, enquanto se produzia a escrita e se ouvia o ruído do lápis, o médium se conservava a uma distância de 7 metros das lousas. Fenômenos como estes me parecem ter a sua razão de ser, fora dos domínios do materialismo. Onde e como encontrar uma explicação para eles? O materialismo com os seus dogmas é impotente para sugerir-nos uma explicação admissível. Aí se patenteiam provas de uma força inteligente, obrando fora do cérebro humano, fora de qualquer organismo visível. Em todas as idades do mundo, essa força tem sido comparada ao invisível sopro humano, o espírito. Em maio de 1880, havendo o Sr. Watkins me informado de que o Sr. Hiram Sibley, de Rochester, N.Y., homem de fortuna, tinha cuidadosamente investigado os fenômenos e oferecido a ele uma soma importante de dinheiro em troca do segredo da sua arte, escrevi ao Sr. Sibley, relatando-lhe os fatos, e recebi dele uma resposta satisfatória, em 10 de maio de 1880, na qual me disse que ele e o juiz Shurati tinham dado a Watkins $100 por 10 sessões, e que haviam obtido a escritura independente, de modo a fazer-lhes compreender que um poder desconhecido movia o lápis. O Sr. Sibley escreveu: ofereci ao Sr. Watkins uma importante soma de dinheiro,
que me propunha depositar em nome da sua mulher e dos seus filhos, se ele me descobrisse o segredo do artifício, caso houvesse um artifício, pelo qual se produzisse a manifestação, e, ainda mais, prometi dar-lhe obrigações garantidoras, caso ele quisesse que o segredo não fosse divulgado. De boa vontade ofereço ainda o mesmo a quem me expuser ou explicar esse artifício, caso exista. Essa oferta de muitos milhares de dólares, apesar de toda a publicidade, nunca foi aceita. O público foi informado de haver uma pessoa procurado o Sr. Sibley para explicar como tudo isso se fazia, mas, as condições que exigia eram tão extravagantes, tão distanciadas do modo simples e incondicional pelo qual os fenômenos tinham sido produzidos por intermédio de Watkins, que o pretendente foi despedido como um ignorante ou um charlatão. A solução de todos esses pretendidos imitadores é sempre a ligeireza de mão, mas há condições em que todo embuste é impossível. O Sr. J. Gint, empregado do Tesouro em Boston, que fora materialista confesso, ouvindo falar das experiências do Sr. Coke na minha biblioteca, buscou certificar-se da sua realidade, e, em 11 de julho de 1880, escreveu a respeito da sua visita ao Sr. Watkins, o seguinte: vi e fui vencido, isto é, testemunhei em sua presença o fato do movimento da matéria sem nenhum contato visível humano ou qualquer outro. Sei que não fui iludido. Não somente vi escrita depois de feita, mas também ouvi o ruído do lápis movendo-se para produzi-la. Sei que nada estava escrito sobre as lousas, quando entre elas foi colocado o lápis, e que as lousas, nem pelo tempo de um segundo, saíram de sob as minhas vistas, enquanto estive assentado ao pé do Sr. W. A assinatura da comunicação era o nome de um meu amigo, cujo enterro eu havia acompanhado 3 semanas antes, e essa comunicação era uma resposta direta a certa pergunta que eu lhe dirigira e ocultara completamente, tendo sido a pergunta escrita uma semana antes da sessão. Eu nunca tinha visto o Sr. W., nem ele a mim, antes do dia da sessão, que era o último dia de março de 1880. Não tinha meios de pensar na resposta que viria, porque havia apresentado 8 ou 10 perguntas, cada uma em um pedaço de papel, e os rolinhos só foram abertos depois de produzir-se a escrita na lousa. Em conclusão, cabe-me dizer que, como resultado da minha experiência, não tenho a menor dúvida da existência de uma força inteligente estranha a médium ou a qualquer assistente, e creio que a consequência segura e quase irresistível disso é que essa força inteligente há de um espírito humano determinado, que já viveu incorporado à matéria. O Sr. John L. Sullivan, outrora ministro dos Estados Unidos em Portugal, cavalheiro há muito tempo por mim conhecido pessoalmente, publicou uma narração de suas experiências, em maio de 1880, com Alexandre Phillips, médium de 23 anos de idade, na sua residência em Nova York, Rua 36 Ocidental, N grau 133, às quais assistiu também o meu amigo, de 40 anos de idade, Dr. J. R. Buchanan. Em condições escolhidas e à plena luz do gás, eles repetidamente obtiveram a escritura independente. Muitas citações latinas foram dadas, entre as quais a seguinte tradução de uma estância do instrutivo pensamento de Jane Taylor, que começa assim: brilha, brilha, estrelinha. A escrita, miúda, cerrada e invertida, foi finalmente decifrada assim: mica, mica, parvas tela, miror qua não sistam bela. Splendens eminens in illo alto velutigem macoelo. A narrativa das repetidas experiências do Sr. Sullivan, o Dr. Buchanan junta o seguinte testemunho: as precedentes afirmativas do Sr. Sullivan dou minha garantia, por sua absoluta e minuciosa correção. Tive a satisfação de entreter alguma correspondência com o Sr. Alfredo Russell Wallace, eminentes naturalistas ingleses, que, como o Sr. Charles Darwin, participa da honra de ter sido criador da teoria da seleção natural. Ele atesta ter testemunhado, em 21 de setembro de 1877, numa casa particular, em Richmond, sobre Thames, o fenômeno da escrita direta, em uma sala onde havia luz bastante para que fossem vistos os objetos que se achavam sobre a mesa. O Dr. Francis W. Monk era o médium. Depois de descrever a experiência em carta dirigida ao Spectator, de Londres, publicada em 6 de outubro de 1877, o Sr. Wallace observa: o que caracteriza essencialmente essa experiência é que eu mesmo limpava e examinava as lousas, que assentava sobre elas a mão durante todo o tempo, que elas nem um só momento foram afastados das minhas vistas, e que eu indicava a palavra que devia ser escrita e como devia ser, estando as lousas sempre seguras por mim. Pergunto:
Como podem esses fatos ser explicados, e qual a interpretação que se lhes deve dar? O Sr. Edward J. Bennet garante o que afirma o Sr. Wallace na sua observação, dizendo: estive presente nessa ocasião, e certifico ser exata a narração do Sr. Wallace. Referindo-se às suas experiências com Henry Slade, o Sr. Wallace atesta o seguinte: a escritura foi produzida na parte superior da lousa, quando eu a segurava e comprimia contra a face inferior da mesa, e as duas mãos do Dr. Slade, em contacto com a que me restava livre, pousavam sobre a mesa. Durante a escrita, o ruído do lápis era percebido. Esse fenômeno é absolutamente concludente. A prestidigitação não pode explicá-lo nem imitá-lo. A escrita apareceu também na face inferior da lousa, quando esta descansava sobre a mesa e as mãos do Dr. Slade estavam expostas às minhas vistas. Enquanto o Dr. Slade segurava a lousa com uma das mãos e tinha a outra presa pela minha, outra mão distinta elevou-se rapidamente, descendo depois entre a mesa e o meu corpo, e finalmente, estando as mãos do Dr. Slade e as minhas descansando sobre o centro da mesa, a parte mais afastada desta ergueu-se até dar à contínua superfície uma posição quase vertical. Depois, toda a mesa se levantou e rodou no ar por cima de minha cabeça. Esses fenômenos se deram em pleno dia, estando a sala iluminada pela luz do sol, e só estando presentes o Dr. Slade e eu. Com ligeiras variantes, podem ser testemunhados pelos nossos homens de ciência, e é de esperar que os que não se dão ao trabalho de examiná-los cessem, em todo caso, de falar com desprezo das faculdades intelectuais e perceptivas dos que afirmam divisa a realidade desses fatos. E certo, como disse o Sr. Wallace, que nenhum homem de autoridade se tem apresentado para pôr em dúvida a realidade do fenômeno, depois de estar bem convencido da sua ocorrência. Acontece, porém, que os investigadores neófitos, depois de poderosamente impressionados pelos fenômenos que observaram, abandonam suas convicções, e não devemos surpreender-nos por haver isso sucedido com alguns professores da Alemanha que, pouco ou quase nada conhecendo do fenômeno, se deixaram arrastar pelas manifestações obtidas por intermédio do Dr. Slade. Nada há de impossível em que eles venham depois a escarnecer ou discorrer contra essa convicção. Não é surpreendente que um investigador inexperto, raciocinando sobre os fenômenos, depois de ter alguma certeza da sua veracidade, venha julgá-los totalmente incríveis. Daí as tão frequentes retratações de pessoas um tanto convertido. Exige-se longo preparo para que um filósofo ou um físico seja um Fichte e possa conciliar todos os fatos que se acham em contradição com o que eles ensinavam. Zollner, nascido em 1834, que descreveu os fenômenos obtidos por intermédio de Slade em diversas obras, não voltou atrás. Talvez que ele tenha vida para conseguir novas provas confirmadoras das suas experiências. Emanuel Hermann Fichte, 1797 a 1879, filho do famoso Johann Gottlieb Fichte, já era espírita muito antes de Slade visitar a Alemanha. Pouco antes de sua morte, publicou um folheto, em que afirma os fatos fundamentais, e com sinceridade recomenda um grande assunto à atenção do mundo científico e religioso. Responde habilmente a Haeckel, o materialista entusiasta que deplorava a simplicidade dos eminentes físicos alemães, que aí tinham deixado apanhar na armadilha de Slade. Fichte atesta a importância dos resultados obtidos, e afirma que as manifestações de Slade pertencem ao domínio da física. O professor Ulysses de Halle, nascido em 1806, não testemunhou os fenômenos de Slade, mas, apesar disso, aceitou-os em parte, à vista do atestado dos outros, como vindo confirmar as suas teorias filosóficas. A crítica de Unde, contudo, parece tê-lo feito recuar um pouco. Evidentemente faltava-lhe aquela força de convicção que só pode ser inspirada para um perfeito conhecimento do fenômeno, adquirido numa prática de muitos anos. Fichte, residindo em Stuttgart, foi levado a estudar o fenômeno da escritura independente, pelo falecido barão Louis Gudenstube, que deixou a vida em 27 de maio de 1873, na sua residência, em Paris, 29 Rua de Treviso, aos 53 anos de idade. Foi conhecido principalmente por suas investigações e experiências em pneumatografia. De origem sueca, pertencia à antiga família escandinava, denominada histórica, tendo dois dos seus antepassados do mesmo nome sido queimados vivos, em 1309, na companhia de Jacques de Molay, por ordem do Papa Clemente IV. O barão passava uma vida retirada, em companhia de sua virtuosa irmã.
Sua memória é afetuosamente respeitada por sua conduta nobre, urbana e benévola e por seus numerosos atos de modesta caridade. Sua principal obra é La réalité des esprits et le phénomène merveilleux de leur écriture directe, publicada em Paris por de Franck, em 1857. O barão passou o inverno de 1869 a 70, em Stuttgart. Homem de elevada educação, de vida independente e de alta posição social, era provavelmente um médium, apesar de não ter a consciência disso. Obteve a escritura independente, mas julgou que isso vinha como uma satisfação às suas súplicas de uma prova da imortalidade. Meu amigo, o reverendo William Mountford, de Boston, que conheceu o barão e testemunhou os notáveis fenômenos físicos que se davam em sua presença, disse-me que ele era muito conhecedor do hebraico e sincero observador de evidências psíquicas, não como entusiasta, mas como cavaleiro modesto, sério e devotado à verdade. O testemunho de tal homem em relação a um fenômeno palpável e objetivo, dado a favor de um médium ausente, a menos que ele também seja médium, é excepcionalmente precioso. Gudenstubbe dedicou sua obra aos condes de Urches e Zapari e ao general barão de Brewer, 3 cavaleiros assaz conhecidos, que seguidamente testemunharam o fenômeno da escritura independente produzida em sua presença, às vezes em sua própria casa, e em outras ocasiões nas velhas igrejas e junto de túmulos antigos. A escritura aparecia sobre pedaços de papel marcados pelas testemunhas, a fim de se prestarem às verificações científicas. O fenômeno começou a manifestar-se em 13 de agosto de 1856, e Gudenstubbe, no seu prefácio, se refere a ele nos seguintes termos, em mais logicamente concludente que todos os raciocínios. Esses fenômenos, diz ele, estão agora firmados sobre a base sólida dos fatos, permitindo que de hora em diante consideremos a imortalidade da alma como um fato científico, e o espiritismo como uma ponte lançada entre este mundo e o invisível. Sabeis, senhores, diz ele em seu prefácio, que toda a minha vida tem sido consagrada ao estudo do sobrenatural e das suas relações com a natureza visível e material. Escolhi para o único fim e objeto da minha vida a irrevogável demonstração da imortalidade da alma, da intervenção direta dos espíritos, da revelação e do milagre pelo método experimental. Os fenômenos da inspiração, do transe, da invisível atração mediúnica, dos misteriosos golpezinhos, e o movimento dos objetos inertes e inanimados, vieram em meu auxílio, incitando-me a perseverar nas árduas e áridas investigações, mas, todas essas manifestações estavam longe de serem conclusivas, podendo, no máximo, revelar-nos a existência de forças e de leis ainda desconhecidas. Somente a escritura direta nos revela a realidade de um mundo invisível, donde emanam as revelações religiosas e os milagres. A esperança renasce, portanto, agora, no coração da humanidade, ficando plenamente firmadas suas ideias religiosas a respeito da imortalidade da alma, base de todas as verdades. Deixar que vos faça lembrar que, relativamente a todas as grandes verdades, quanto mais sublimes e profundas são, maiores obstáculos têm a vencer e maior é a repulsa que muitos lhes lutam. E somente depois do embate das discussões, sustentadas pelas pessoas sinceras que têm podido verificar o maravilhoso fenômeno da correspondência direta dos espíritos, que as inteligências humanas, progressivas por natureza, será finalmente forçada a admiti-lo como uma verdade. Permiti que, sem receio, eu diga ainda mais alguma coisa. Podemos não estar mais aqui para observar o advento do venturoso dia, cuja aurora desponta para nós em longínquo horizonte, e do qual, gênios ilustres, como Swedenborg, Bengel, Jung Stilling e a Conde José de Maistre tiveram o pressentimento e saudaram com o nome de terceira revelação, segundo o profeta Joel, capítulo 2, vers. 28, 29. Depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e nesses dias também derramarei o meu espírito sobre os servos e servas. Nossos obscuros nomes poderão ficar perdidos sob os cascalhos e as ruínas continuamente amontoados pelas idades, mas levaremos conosco, para outra e melhor fase da nossa existência, a doce consolação de havermos trilhado o caminho que conduz a Deus, porque, o que representamos, é de ciência eterna. Entre as testemunhas oculares da escrita independente e outros fenômenos obtidos por intermédio de Gudenstubbe, além das 3 supracitadas, estavam o Sr. Delamarre, editor de La Patrie, o Sr. Choiselat, editor de L'Univers, Robert Dallouen, ministro dos Estados Unidos,
o Sr. Lacordaire, irmão do grande pregador, o Sr. de Bominechose, conhecido historiador, o Sr. Kjörboy, notável pintor sueco e ministro em Paris, o Barão von Rosenberg, embaixador alemão na corte de Württemberg, o príncipe Leonid Galitzin, e 2 outros representantes da nobreza de Moscou, o Dr. Boron, de Paris, o Coronel Coleman, de Paris, e meu amigo, reverendo William Montford, de Boston, cuja comunicação, a mim dirigida sobre o barão, fiz publicar no London Spiritualist, de 21 de dezembro de 1877. Em 4 de outubro de 1856, a poesia que é do teu ferrão, ó morte. Onde está, ó tumba, a tua vitória? Foi escrita em grego por um poder invisível, na presença do conde Dorches, Dr. George e Barão Gudenstubbe. E impossível ler-se essa obra de Gudenstubbe sem se sentir a impressão da sua intensa sinceridade, como da sua inteligência e loquacidade como escritor. Aqui está um livro, diz ele, que encerra os primeiros elementos positivos da grande ciência da comunicação direta com o mundo sobrenatural, a única base de todas as religiões históricas, desde a majestosa lei de Jeová gravada, segundo acreditou Moisés, pelo dedo do próprio Deus sobre 2 tábuas, até as palavras cheias de unção divina do Santo Marte do Calvário, desde o Veda dos hindus até o Zen Avesta de Zoroastro, desde as misteriosas cerimônias do Egito até os oráculos da Grécia e de Roma. Gudenstubbe enganou-se supondo ser ele o primeiro que, nos tempos modernos, tinha obtido a escrita direta. Ela veio com os primitivos fenômenos americanos, em 1848, e era muito comum entre as manifestações produzidas na residência do reverendo Dr. Pepys, em Stratford, Conn, em 1850-51, como ele me narrou em uma carta que então publiquei no Boston Transcript. Também se apresentou nos casos inumeráveis ocorridos em Edesville, Rochester, Buffalo e Auburn, nos Estados Unidos, antes dos fenômenos que tiveram lugar em Paris. Gudenstubbe diz ainda, uma maravilhosa descoberta foi feita pelo autor em Paris, no dia 13 de agosto de 1856, quando suas experiências obtiveram o primeiro êxito, com a escrita direta dos espíritos sem intermediário algum, isto é, sem o auxílio de nenhum médium ou objeto inanimado. Ele afirma que não é médium. Esse fenômeno maravilhoso vem confirmar o que disse Moisés, Êxodo, 31:18, 32:15, 16, 24 e 12, Deut, 4:13, 5:22, 9:10, 10:1-5, sobre a revelação do Decálogo, e o que conta Daniel acerca da escrita maravilhosa que se mostrou na parede durante o festim do rei Baltazar, Daniel, 5:5, etc. A descoberta da escrita diretamente sobrenatural é mais preciosa, porque poderá ser provada por experiências repetidas pelo autor na presença dos incrédulos, os quais podem mesmo fornecer o papel, a fim de afastar a absurda objeção que o materialismo séptico tem apresentado quanto à probabilidade de o papel empregado ter sido quimicamente preparado. E precisamente na aplicação do método experimental aos fenômenos diretos sobrenaturais, ou milagres, que reside a originalidade e a força dessa descoberta, sem precedente nos anais da humanidade, pois que não tem a pretensão de ser admitida como uma revivência dos milagres. Para provar a sua realidade, torna-se preciso nos contentar com o testemunho dos que os têm observado. Hoje, quando todas as ciências procedem pelo método experimental, os resultados da observação mais perfeitamente verificados e os mais fortes testemunhos se mostram impotentes, tratando-se desse fenômeno extraordinário, que não pode ser explicado pelas leis físicas conhecidas. O homem, transviado pelas experiências palpáveis dos físicos, não dá mais crédito ao testemunho histórico, principalmente quando se refere aos misteriosos fenômenos reveladores da existência de potências invisíveis e superiores às forças e às leis da matéria inerte. Hoje, tanto no que se refere à moral como às ciências exatas, todos querem fatos, e nós os damos em abundância. Mais de 500 experiências foram feitas, desde o memorável dia 13 de agosto de 1856, pelo autor e seus 2 amigos, Conde Dorches e o general Barão de Breuer. Mais de 50 pessoas, que forneceram ao papel, puderam verificar o espantoso fenômeno da escrita direta por inteligências invisíveis. A maioria das nossas experiências ocorreu no Louvre, na Catedral de Saint-Denis, em diferentes igrejas e cemitérios de Paris, bem como na própria residência do autor, Rua do Chemin de Versailles, 74.
O público letrado bem sabia que as ciências naturais não tinham feito verdadeiro progresso enquanto não interrogaram a natureza pelo método experimental. O mesmo se dá com o espiritismo. Esta ciência das causas invisíveis só se tornará ciência positiva seguindo o caminho experimental. Cumpre-nos recorrer a este método para suplantar e reduzir ao silêncio a arrogância dos físicos, que presumem poder usurpar o domínio das ciências morais e da mais alta filosofia. Certamente nada pode haver mais absurdo que a posição de juízes competentes, que os físicos desejam assumir nas questões metafísicas e psicológicas. Gudenstube, já ouvimos, não se considerava médium, apesar dos fenômenos pneumatográficos e outros se produzirem em sua presença. Talvez seja pelo fato de não se acreditar médium, que ele baseou a sua pretensão de ser o redescobridor. Diz-nos que suas primeiras experiências para obter a escrita direta eram precedidas de interessantes preces, julgando-as um elemento próprio para provar-lhe a imortalidade da alma. Depositou alguns pedaços de papel e um lápis aguçado em uma caixinha, que fechou, guardando sempre consigo a chave. A ninguém havia confiado a sua intenção. Em vão esperou durante 12 dias. Nem o menor traço de lápis apareceu no papel. Qual não foi, porém, o seu espanto, quando, no memorável dia acima mencionado, descobriu certos caracteres misteriosos traçados no papel. Por 10 vezes, durante esse dia, com intervalos de hora e meia, conseguiu o mesmo resultado, substituindo de cada vez o papel. Em 14 de agosto de 1856 obteve o mesmo fenômeno por 20 vezes, conservando a caixinha aberta e sem afastá-la da sua vista. Foi então que notou estarem os caracteres e as palavras, na linguagem estônia, formadas ou gravadas no papel sem o emprego do lápis. Desde então, parecendo-lhe supérfluo o lápis, deixou de colocá-lo sobre o papel, limitando-se a pôr um pedaço de papel branco sobre a mesa do seu próprio quarto, ou sobre o pedestal de uma estátua antiga, ou de uma urna, no Louvre, em Saint-Denis e em outras igrejas. O resultado foi idêntico quanto às experiências feitas nos diversos cemitérios de Paris. Depois de haver a si mesmo provado satisfatoriamente o fenômeno da escrita direta por mais de 30 experiências, comunicou o segredo ao conde d'Ourches, assaz conhecido investigador. O conde testemunhou o fenômeno mais de 40 vezes, no Louvre e nas escadas que cercam os monumentos de Pascal e de Racine no cemitério de Montmartre. Subsequentemente, no mês de outubro, o conde, sem a cooperação de Gudenstube, obteve muitas escrituras diretas dos espíritos, entre as quais uma de sua mãe, que havia deixado a vida há 20 anos antes. 67 facs simples descritas obtidas por Gudenstube se encontram em seu livro. Quanto à questão, que meios empregam os espíritos para escrever, ele nos diz que o fenômeno prova poder o espírito atuar diretamente sobre a matéria, provavelmente pela sua simples força de vontade. A celeridade com que as escritas são produzidas, frequentemente maior que a do pensamento humano, é uma confirmação dessa teoria, e está de pleno acordo com a minha própria experiência. Sei de uma mensagem com 52 palavras, que foi escrita na lousa em menos de 15 segundos. Geralmente, quando se deseja ouvir o som do lápis que escreve, deve-se empregar este, mas nem sempre se conhece o caso em que ele é aproveitado. Na primeira quinzena, desde o dia em que descobri a escrita direta, escreve Gudenstube, as mesas, sobre as quais os espíritos escreviam, se moviam por si mesmas, e vinham a meu encontro em outra sala, depois de atravessarem diversos compartimentos. Esses movimentos eram ora lentos, ora de rapidez pasmosa. Às vezes o autor buscava impedir a marcha das mesas, colocando cadeiras no caminho que tinham de seguir, porém elas faziam o conveniente desvio, e depois continuavam na primitiva direção. Uma vez viu ele uma mesinha redonda, na qual os espíritos costumavam escrever em sua presença, ser transportada pelo ar, de um ao outro extremo da sala. Contudo, apesar dos efeitos da influência dos espíritos livres corresponderem aos efeitos produzidos pelos espíritos encarnados, devemos confessar que seus meios de ação podem diferir dos nossos, visto não serem embaraçados pela matéria. E provável que a ação e a influência dos espíritos ofereçam alguma analogia com os fenômenos da criação, visto serem eles apenas imagens finitas de Deus, que é espírito absoluto por excelência. Certamente, num estado de existência em que o tempo se abisma na eternidade e o espaço desaparece no infinito, não se pode fazer questão dos meios capazes de produzirem efeito material qualquer, como a escrita direta, etc. A vontade criadora basta para agir sobre a matéria,
meus agitate molem. O espírito do homem, depois de libertar-se do corpo físico pela morte e repelir os liames da matéria, entra em um estado menos imperfeito. Neste caso, é racional supor-se que os seus poderes sobre os elementos da natureza e os seus conhecimentos das leis que a governam, devem estar ampliados. É, contudo, possível que os espíritos, que se envolvem frequentemente em uma substância sutil, com um corpo etéreo, segundo todas as sagradas tradições da antiguidade, o que torna inexplicável a realidade objetiva das aparições, possam concentrar, por sua força de vontade e auxílio de seu corpo sutil, uma corrente de eletricidade sobre um objeto qualquer, tal como um pedaço de papel, e neste gravar letras, justamente como a luz do sol imprime a imagem dos objetos na chapa fotográfica. Por isso, Moisés, referindo-se às tábuas do Decálogo, Êxodo 32.516, disse: as tábuas foram escritas de ambos os lados pelo próprio Deus, a escrita foi gravada por Deus. A maior parte dos escritos diretos dos espíritos, por mim obtidos, parece ter sido feita com lápis, em cerca de 30, parece que foi empregado uma tinta azul escura. Sobre a questão de serem as comunicações um reflexo da alma dos médiuns, Gudenstube diz: a minha própria experiência prova amplamente que o reflexo dos pensamentos em nada influi nos fenômenos. Em primeiro lugar, o espírito que desejamos, geralmente não se apresenta para escrever, vem em seu lugar um outro no qual não pensamos e cujo nome, às vezes, nem mesmo nos é conhecido. Quanto aos espíritos simpáticos, eles dificilmente se apresentam nessas experiências. Os espíritos frequentemente escreviam páginas inteiras, ora com um lápis comum, ora com tinta, quando eu me ocupava de outras coisas. A ideia da ação reflexa contradiz-me as 500 experiências, porque, geralmente, eu não evocava um determinado espírito. Ele publica os nomes de 20 testemunhas oculares dos fenômenos pneumatógrafos, e diz que poderia dar os de 50. Nenhum raciocínio, diz ele, poderá persuadir-nos a não existência de um fato completamente provado. Com certeza, nenhum cristão deve recusar tal prova, ao mesmo tempo moral e material, da imortalidade da alma, como nos fornece a escrita direta espiritual. Os fatos maravilhosos que apresento, são análogos aos fenômenos sobre os quais se basearam todas as tradições sagradas e todas as mitologias das nações. As minhas conclusões estão de acordo com as crenças de 16 séculos. Foi somente no 18º e no 19º séculos que se começou a professar ideias diametralmente opostas ao espiritismo. Assevero que assentei os primeiros fundamentos da ciência positiva do espiritismo em fatos irrefutáveis. Certamente há de chegar o dia em que a humanidade abandonará com compassivo desdém esses materialistas que se acreditam os únicos conhecedores das leis da natureza, mas que só conhecem as manifestações materiais. Infelizmente, a demonofobia dos sacerdotes e dos pastores, de um lado, e do outro o materialismo, o cepticismo, o racionalismo e o excessivo estudo das ciências ditas exatas, quase extirparam do coração do homem os germes do sentimento religioso. Há verdadeiramente, porém, um fenômeno direto, ao mesmo tempo inteligente e material, independente da vontade e da imaginação, como a escrita direta dos espíritos, vindos sem serem evocadas, que pode fornecer-nos umas provas irrecusáveis da existência de um mundo supersensorial. Com grande cópia de erudição, Gudenstube demonstrou que quase todos os grandes filósofos dos antigos tempos foram espíritas. O próprio Aristóteles nos diz que os seres invisíveis são tão reais como os visíveis, e têm corpos sutis e etéreos. E também um fato, reconhecida pelos mais adiantados literatos modernos, que as maiores mentalidades da Grécia admitiam a realidade objetiva das aparições e dos fantasmas, acreditando, além disso, que os espíritos e os seres sobrenaturais se comunicavam com os mortais. O próximo triunfo do espiritismo deveria encher de alegria os corações de todas as pessoas religiosas. Dar-se-á isso? Ao contrário, os nossos cristãos manifestamente ortodoxos, cegos pela sua demonofobia, lamentam essa derrota prevista do materialismo, o imortal inimigo de todas as religiões. Traduzi livremente do livro de Gudenstube, porque o seu testemunho é de um literato, de um filósofo, de um homem de grande integridade e pureza de caráter, que obtinha as provas dos fenômenos psicofísicos sem auxílio de médiuns, ainda que estejamos convencidos de haver sido ele um sensitivo. Temos provas demasiado abundantes de que esses fenômenos não eram subjetivos, limitados à sua íntima observação,
e que podiam ser apreciados por qualquer testemunha em perfeito estado de razão e saúde. O seu testemunho, fortificado, como ele se mostra, pelos depoimentos de pessoas conceituadas, é portanto de grande valor, por vir corroborar as provas que temos conseguido obter por outros médiuns, os quais, compelidos pelas necessidades, recebem pagamento pecuniário pela exibição de sua faculdade supersensorial, e lhes são muito inferiores em moral e cultura mental. Além disso, a sua crença segura no caráter não mediúnico dos fenômenos produzidos em sua presença, exalta-lhes ainda a importância. Se ele era médium, era inconscientemente e totalmente desinteressado nos seus esforços em busca da verdade. Parece que não estava sujeito a transes ou a estados em que a sua consciência viva e sã fosse dominada. Não ouvimos dizer que experimentasse as sensações peculiares, os abalos e contorções que acompanham essas manifestações. Ele tem direito à atenção respeitosa de todos os verdadeiros investigadores da verdade e dos homens de ciência. O fato de tal homem haver obtido o notável fenômeno da escrita direta, naquelas condições, dando provas concludentes para satisfazer a 50 investigadores, deve ter peso razoável, pois, dos seus próprios escritos, ressalta a evidência de que ele foi pensador sincero e iluminado, filósofo e ardente investigador das mais altas verdades que podem interessar o ser humano, e, como ele estava muito acima da necessidade de receber uma indenização pelas suas exibições, ou de buscar nelas alguma vantagem material, podemos considerá-lo como testemunha cujas palavras são isentas de qualquer adulteração. No último número de seu jornal, 1879, J. H. Fichte declara que, apesar da sua abstenção nas controvérsias do dia, sente que é de seu dever dar testemunha do grande fato espírita, e pensa que igual dever tem todo homem que possui idênticas convicções, que o espiritismo é a ratificação da alma pelas evidências da experimentação psíquica. Fala dos fenômenos de Slade, como tendo sido observados em condições que baniam toda suspeita de impostura e de prestidigitação, e como sendo decisivos para a causa do espiritismo. Diz que não se pode voltar atrás no terreno conquistado, e que a vitória do grande fato está completamente assegurada. Fichte prevê o grande benefício que há de vir para a causa da moralidade e da religião, da certeza da imortalidade da alma, e escreve: a prova de ser o estado futuro uma continuação do presente, afetado pelas experiências que colhemos na terra e pelos nossos sentimentos e afeições, gratas ou penosas, leva-nos a cumprir as obrigações morais da vida, abstraindo completamente qualquer consideração sobre as futuras penas e recompensas. E aqui, na vida terrena, que devemos preparar e fixar o nosso destino futuro. Foi isso certamente uma revelação para a humanidade que já se havia, de há muito, acostumado a afastar os seus cuidados pelo futuro, como assunto de pouco interesse para ela. Foram estas as eloquentes palavras do venerável sábio alemão, quando prestes a deixar o presente estádio da vida, palavras que não podiam ser infrutíferas, influenciando o desenvolvimento da futura crença. O falecido Sergeant W. Cox, respeitado legista e juiz em Londres, 1809 a 1879, presidente da Sociedade Psicológica Britânica, mas que só muito pouco antes da sua morte repentina se tornou espírita consumado, obteve provas satisfatórias da escritura independente, por intermédio de Henry Slade, e escreveu, em 8 de agosto de 1876, o seguinte: só posso dizer que me achava em plena posse dos meus sentidos, que estava perfeitamente acordado, que nos iluminava a luz meridiana, e que, durante todo o tempo, observei o Dr. Slade, que não poderia mover as mãos ou os pés sem ser notado por mim. O Dr. H. B. Storer, de Boston, Mass., escreveu, em outubro de 1877, numa carta publicada, que as suas experiências com Watkins estavam em perfeita concordância com o caráter fenomenal e espiritual das manifestações obtidas e descritas por mim. O Dr. A. S. Hayward, de Boston, escreveu em 31 de outubro de 1877. Na reunião campal de Lake Pleasant, apresente, o Sr. Watkins ao Dr. Cottrell de Kansas. O apresentado perguntou, ao Dr. Cottrell, se ele era espírita, e este lhe respondeu que era um investigador. Foi então assistir a experiência do Sr. Watkins, e a sessão tiveram um resultado altamente satisfatório. Duas lousas foram justapostas com um pedacinho de lápis entre elas, e o Dr. Cottrell segurou-as com firmeza. Ouviu-se logo o ruído do lápis, e,
Quando separamos as lousas, estava escrita numa delas a seguinte mensagem: meu caro marido, podes tentar enganar o médium, mas não a tua mulher. És um bom espírita. O Dr. Cottrell era realmente um dos mais antigos espíritas do país, e a sua resposta, dada antes ao médium, só tivera por fim deixá-lo na ignorância de fatos que pudessem influir em alguma comunicação que fosse recebida. O Sr. José Beals, de Greenfield, Mass., atesta o seguinte. No ano passado, 1877, adquiri 2 lousas, limpei-as bem, pus entre elas um pedacinho de lápis, prendi por parafusos os caixilhos, um ao outro, de um e outro lado, e fiz que elas ficassem bem ligadas. Isso foi feito em meu escritório. Daí, levei-as ao hotel americano, e assentamo-nos à mesa, em lugares opostos. As lousas foram colocadas no centro, segurando ele um dos extremos e o outro. O ruído da escrita foi logo ouvido. Quando as desparafusamos, e aí achamos escritos 3 nomes, o de meu pai, o de meu irmão e o da senhora W. Slade, e as palavras, estamos todos aqui. O Sr. John Etterby, de Boston, meu amigo e vizinho, tomou 2 lousas novas e, antes de deixar a loja onde as havia comprado, furou os caixilhos, pôs entre elas um pedacinho de lápis, ligou-as firmemente com um cordão e lacrou os nós deste. A sala estava tão iluminada quanto podia ser pelo sol da tarde. As lousas estavam limpas, e o médium nunca as havia tocado nem visto. Nessas condições, contudo, o Sr. Etterby obteve uma mensagem importante, com o nome de um seu parente já falecido. Na notícia que em 1877 publicou do fato, diz ele. Sei, primeiro, que as lousas eram novas e estavam bem limpas, segundo, que ninguém, na sala ou fora dela, só estavam aí presentes, eu e o médium, escreveu a comunicação na lousa. Terceiro, que ela foi feita por um ou mais seres invisíveis e inteligentes, sem ser possível conceber-se que o tenha sido por outro meio. Afirmo isso com tanta certeza que juraria, se preciso fosse. O Sr. Etterby repete tudo isso, 5 de junho de 1880, e escreve. Sei que minha alma estava vigilante e que nenhum ser visível pôde produzir o que apareceu escrito entre as 2 lousas, seguras por mim. O Sr. José Beals, cujo testemunho pessoal citei, conta que o Sr. T.T. Timayanis, grego por nascimento, mestre da língua grega no Instituto de Springfield, Massachusetts, disse-lhe que tinha obtido por intermédio de Watkins, em caracteres originais da língua romaica, o nome de seu avô e 3 linhas de palavras gregas corretamente escritas, com os acentos e a pontuação corretamente colocados. Ele afirmou também que o nome de seu avô era muito especial e quase impronunciável por lábios ingleses. A lousa se conservara à vista durante todo o tempo e o Watkins só em uma das suas pontas lhe tocava com os dedos. Desejoso de confirmar isso, pedi a minha amiga e correspondente, a Sra. Louisa Andrews, de Springfield, Mass., que procurasse o Sr. Timayanis, 1878, e indagasse do fato, o qual foi então explicado claramente. Ele não é espírita, mas declara que não acha explicação alguma para tal fenômeno. Ninguém que tenha lido as cartas, umas tanto incorretas, escritas pelo Sr. Watkins, das quais possuo muitas, deixará de repelir a ideia de haver ele se habilitado no conhecimento do grego, para dar uma sessão acidental e inteiramente inesperada ao Sr. Timayanis. Julgando a experiência segundo os princípios da ciência humana, a mensagem grega, recebida, em tais condições, deve ter sido escrita por uma inteligência de potência estranha e acima do organismo físico do médium. O testemunho do meu irmão, James Otis Sargent, pode ser encontrado no volume intitulado Psichography, publicado em Londres, no ano de 1878. A sessão teve lugar em 19 de setembro de 1877. A testemunha diz. As lousas tinham sido limpadas de novo, o pedacinho de lápis foi colocado entre elas, e eu as segurei com o braço estendido, sem o Sr. Watkins tocá-las ou em mim. Abrindo-as, aí encontramos uma comunicação, assinada com um nome diverso daqueles que eu escrevera. Aí terminou a sessão que se havia efetuado em plena luz do dia. Eu não tinha deixado escapar um só movimento do médium, e toda a fraude era impossível. Nessa ocasião, Watkins leu os nomes que se achavam em 5 pedaços de papel enrolados, tendo a escritura e o enrolamento sido feitos na sua ausência. Apareceu no Banner of Leeds, de 19 de junho de 1880, uma comunicação de pessoa conhecida do editor, cujo resumo é o seguinte. A.B.
que antes não estivera em Boston, e nunca houvera visto Watkins, nem este a ele, veio à residência do médium, em Lovering Place, N graus 2, em Boston, certa manhã de junho, e pediu uma sessão. Watkins retirou-se da sala, e a B. escreveu 6 perguntas em pedacinhos de papel, pertencentes a ele, enrolou-os o mais apertado que pôde e colocou-os sobre a mesa. Entre esses rolinhos, pôs um com a pergunta feita por uma amiga ausente, e ele desconhecia tanto a pergunta como a resposta que podia vir. Apenas havia marcado esse rolinho. Watkins chegou, e não tocou em tais rolinhos uma só vez, disse ao Sr. A B que os misturasse, e depois, lentamente, foi apontando para cada um deles. Ao tocar no quarto, que era o marcado, Watkins disse-lhe que o tomasse, e a B encerrou-o na sua mão, de modo que o médium não pudesse vê-lo. Watkins passeou pela sala, mostrando-se muito vermelho e excitado, e afinal bradou: "Almofadinha." A B tomou nota disso, e, depois de alguma pausa, Watkins, olhando espantado e confuso, disse: "Falam de uma Catarina." Era o nome da amiga de A.B., que tinha escrito a pergunta. Seguiu-se uma longa pausa, depois da qual, com uma expressão de finura e contentamento, Watkins exclamou: "Sim, lembro-me agora, foi um objeto que fiz para vós." Aí parou, parecendo querer apanhar a impressão que lhe davam, e afinal disse: "E uma coisa que se usa ao redor do pescoço, não sei que nome lhe dais, um laço ou coisa semelhante." A B não quis abrir o rolinho de papel, declarando não poder dizer então se a resposta era ou não correta, porém queria saber. Quando encontrou sua amiga, viu que a pergunta era: "Onde está a almofadinha que me enviastes para o ter rever, e quem vos incumbiu disso?" A resposta à segunda parte da pergunta era que o médium tinha dado: "Laço para o pescoço ou colar." Os pontos importantes dessa experiência são os seguintes: o rolinho, não tocado pelo médium, continha uma pergunta dirigida por uma amiga ausente de A.B. a um seu amigo falecido, e tanto a pergunta como a resposta não eram conhecidas de A.B. Deixamos de parte como estranha o nosso presente inquérito a notável clarividência manifestada por Watkins na leitura da inscrição do papelzinho, apertadamente enrolado, o qual não fora escrito em sua presença, de modo a poder ver a palavra almofadinha, que aí se achava. Por que poder concebível, porém, conseguira ele obter a segunda parte da resposta, quando a palavra não estava escrita no rolinho nem fixada na mente de A.B., que não era a pessoa a quem se dirigia a pergunta de sua amiga. Aí está o enigma. Se tratasse de uma leitura do pensamento, era preciso que a faculdade transcendente de Watkins faça uma viagem de milhas para ir ter com Catarina, que tinha escrito a pergunta, e ler-lhe na alma a palavra laço ou qualquer coisa que se enrola ao pescoço. Essa é uma das soluções do mistério. A outra solução é que a pessoa falecida, a quem a pergunta foi feita, não pôde, em sua capacidade espiritual, imprimir na faculdade espiritual correspondente de Watkins a palavra precisa, até que a sua consciência normal conseguiu apanhá-la e sugerir a sua pronunciação. Qual das duas soluções é a mais aceitável? Serão ambas incapazes de resolver a questão. Entretanto, em Lake Pleasant, Massachusetts, no dia 25 de agosto de 1877, Watkins submeteu a sua mediunidade a exame severo em um teatro público. 2 novas lousas foram compradas pelo Sr. José Bells. Uma comissão de 3 membros, sendo 2 deles descrentes, foi escolhida pelo auditório a fim de examinar. Eram E. Ben Ripley, Daniel Doyle e F. L. Sargent. Esses cavalheiros, depois de examinar com todo cuidado as lousas trazidas pelo Sr. Bells, colocaram um pedacinho de lápis entre elas, e seguraram-nas por uma das extremidades, enquanto Watkins o fazia pela outra. Estava-se iluminado pela plena luz do dia. Logo se ouviu o ranger do lápis, e, levantando a lousa superior, a comissão achou uma mensagem de 47 palavras escritas na face inferior. Eles declararam que não viam possibilidade de fraude, pois era impossível que as lousas houvessem sido substituídas ou escritas por algum processo químico. A pedido do Sr. Bells, todos escreveram seus nomes na lousa, que ele tinha ainda consigo, em 1879. A mensagem dizia o seguinte: "Meus caros amigos, assumindo o caráter próprio da nossa morada espiritual, ainda encontramos bem profunda a nossa antiga afeição pelos nossos amigos, pai, mãe, irmão ou irmã. Que Deus e o anjo do mundo vos abençoem a todos, é o voto da manifestante, Sra. W. Slade." O Sr. Gilles B. Stebbins, de Detroit, homem conceituado,
Vigilante e judicioso em suas investigações, obteve notável comunicação pela escritura independente, em Chicago, no mês de dezembro de 1878, servindo como médium a Sra. Simpson, francesa de Nova Orleans, que conhecia imperfeitamente a língua inglesa. Ela somente se havia encontrado com o Sr. Stebbins, na noite anterior, sem conhecer nada a seu respeito e da sua família, e, apesar disso, recebeu a seguinte mensagem, assinada com o nome do seu falecido tio, Calvino Stebbins, Joe Brown, Massachusetts: não encontrei ainda o inferno nem os limbos das crianças, de que se fala aí. Aqui em cima só encontro o bom senso e a justiça. Cada homem prepara o seu próprio destino. Deus não destina uns ao céu e os outros ao inferno. Ah! Giles, a ponte está lançada sobre o abismo, e nós diariamente lhe fortalecemos os arcos. Tudo isso estava muito acima da capacidade da médium, e era tão característico que foi impossível ao Sr. Stebbins acreditar pudesse vir da sua alma, privada de assistência estranha. Obteve o ditado quando segurava a lousa por baixo da mesa, e a médium tocava apenas na parte que aparecia fora, de modo que sua mão estava sempre visível. O único meio de iludir o testemunho esmagador dado ao grande fato da pneumatografia é negá-lo absolutamente, e sustentar, como alguns cientistas de outros ramos do saber, que nenhuma soma de testemunhos humanos poderão fazer admitir uma ocorrência tão extraordinária. E essa posição assumida pelos senhores Carpenter, Lancaster, Beard, Hammond, Yeomans e outros intitulados homens de ciência. Desprezando o fato como impossível por sua natureza, eles o classificam como assunto que não merece investigação, mas somente rejeição desdenhosa de todos os homens da ciência. Não somos obrigados a examinar fatos tão diametralmente opostos às nossas noções do possível em a natureza. É o argumento pelo qual buscam desacreditar os fenômenos atestados, em vez de se darem ao incômodo de entrar no estudo paciente e prático da sua realidade. O testemunho humano, em tais casos, não tem valor algum, diz o Dr. George M. Beard. Em casos tais não devemos crer em nossos sentidos, diz o Dr. W. B. Carpenter. Não é escrupuloso o homem de ciência aquele que zomba de um fenômeno tão perfeitamente atestado. Poderá ser um cientista experiente em um ou dois ramos dos conhecimentos humanos, mas deve reconhecer que isso não lhe dá o direito de decidir ditatorialmente sobre fatos de que tenha pouca ou nenhuma experiência, e que, talvez, seus preconceitos não lhe permitam examinar. Pelo motivo de poder o falso achar-se misturado com o verdadeiro, o absurdo com o genuíno, o mal com o bom. Não pode um filósofo repelir como sem valor um fato com o qual não simpatize. Abandonar a credulidade a esses fenômenos espíritas, diz Victor Hugo, é cometer um atentado contra a razão humana. Apesar disso, nós os vemos sempre repelidos e sempre ressurgidos. O seu advento não data de ontem. Com relação ao fenômeno da escrita independente, podíamos acumular testemunhos capazes de encherem volumes tão numerosos como os da Enciclopédia Britânica. Mas com esse amontoado de testemunhos, por mais conclusivos que sejam, não conseguiríamos arredar da sua posição aqueles que não encontram razão no que aduzimos para, ao menos, considerarem esse assunto digno de ser estudado antes de ser condenado. No pequeno volume, publicado em Londres no ano de 1878, por Emil Shaw, com o título Psychography, e posto à venda em Boston e Chicago, o investigador sincero encontrará um excelente sumário de fatos evidentes demonstrando esse fenômeno. Não é menos valioso o fato de Samuel Belachny, o mágico da corte. Em Berlim, dado sob a forma de depoimento judicial perante o notário público Gustavo Agin, em 6 de dezembro de 1877, e registrado sob o número 482. Nesse documento, Belachny declara que os fenômenos ocorridos em presença de Slade foram por ele cuidadosamente verificados, com a maior atenção, assim como os objetos vizinhos, inclusive a mesa, e acrescenta, nada descobri aí que pudesse ser produzido pela prestidigitação ou por algum aparelho mecânico, e é absolutamente impossível resolver com a prestidigitação as experiências ali feitas, nas condições e circunstâncias em que se efetuaram. Mas, se existe um homem que possa ser chamado esperto no trabalho de descobrir a fraude em uma experiência feita à plena luz do dia, como a da escrita direta, independente de qualquer fraude ou artifício humano, não pode ser senão esse experimentado prestímano. E difícil crer que um especialista em qualquer das ciências exatas esteja mais bem habilitado para julgar da veracidade desse fenômeno, mais que qualquer outro homem de bom senso, vigilante e calmo,
em plena posse de todas as suas faculdades. E certo que um químico poderia descobrir qualquer preparação química que fosse empregada na lousa, mas a possibilidade de tal embuste fica destruída, quando nos servimos, como eu fiz repetidamente, de lousas nossas, ligadas umas às outras, antes de um médium poder tocar nas faces interiores, e nunca afastadas das testemunhas oculares. Antes de se ter observado